E o fim de semana foi também marcado na Ilha Terceira pela realização de mais uma prova da Taça de Rallys do Grupo Central, patrocinada pela Alemar e organizada pela Olavo Esteves Competições. Uma prova que foi marcada essencialmente pelo nevoeiro que se fez sentir durante a realização dos troços especiais. Como vemos nas imagens, de resto foi um tempo de muita umidade em todas as ilhas dos Açores, em especial nas ilhas do Grupo Central. E esta prova foi também marcada pelo nevoeiro, mas também por um andamento muito rápido deste concorrente, Fernando Menezes, que com Roberto Areias dominaram este Rally Sprint das São Joaninhas e lideram agora folgadamente a Taça de Rallys Alemar do Grupo Central. O nosso habitual comentador de esportes motorizados, Jorge Silva, acompanha esta prova e está connosco em direto dos estúdios em Angra de Heroísmo. Jorge, muito boa tarde. Como é que decorreu então este Rally Sprint das São Joaninhas? Muito boa tarde, Pedro. Correu muito bem, pese embora o mau estado do tempo que impediu, de facto, que as coisas decorressem com outra rapidez, que felizmente não provocou nenhum incidente de maior a este desenrolar do Rally Sprint das São Joaninas. É como dizias, Fernando Menezes esteve na frente do princípio ao fim e foi de facto o grande dominador, o denominador comum em todas as provas especiais de classificação, quer a subir, quer a descer, nesta classificativa que juntou a Fonte Faneca ao caminho dos Três Cantos, aproveitando uma parte significativa da bem conhecida classificativa de Fonte Faneca Veredas. O domínio de Fernando Menezes era de certa forma esperado, até porque Cláudio Betancourt não esteve presente com o seu Mitsubishi, o que deixou de imediato Menezes à vontade para dominar a seu bel prazer os acontecimentos. Até porque, com o piso muito escorregadio e com as condições de aderência extremamente incertas, a tração integral do Subaru era uma arma que não podia ser suplantada pelos homens das duas rodas motrizes. Artur Silva, que agora conta com um automóvel recuperado, renovado, digamos assim, até, foi o senhor que se seguiu, deu muito espetáculo também ao volante do Citroën Saxo Cup e conseguiu uma segunda posição sem apelo nem agravo face a Marco Veredas e Miguel Azevedo também no Citroën Saxo Cup. O pódio fica composto em 5 por uma viatura de 4x4 e 2 de tração dianteira, mas na quarta posição ficou a grande surpresa desta prova, que se chamou Lisuarte Mendonça com Magno Luís no Citroën AX. E a grande surpresa devido ao carro, que não ao piloto, que já todos conhecemos, a fugosidade de Lisuarte Mendonça. Desta vez, sem problemas mecânicos, foi capaz de assinar uma exibição digna dos maiores elogios e, alcançando a quarta posição, alcançou também a vitória entre a categoria dos não homologados. Fábio Valadão, no terceiro Citroën Saxo Cup, ficou na quinta posição, e depois o segundo dos não homologados, Ricardo Manuel Moura, com o Peugeot 106. Outra viatura que também surge já com outra propriedade nas mãos de Carlos Martins, é o Fiat Punto HGT, que começa a estar mais adaptado o piloto às condições da sua nova máquina e começa também a querer dar um ar da sua graça e a chegar-se às prestações que já nos havia habituado com outras condições, com outras máquinas. O Fiat 500 Abarth de João Silva acaba por ficar na oitava posição da classificação geral, seguido por Tiago Mourão no Renault Clio RS 2000, que é da pertença da Olavo Esteves Competições, o automóvel que foi utilizado pela primeira vez por Tiago Mourão, que substitui assim o Toyota Starlet. Mas para o final da tabela temos a registrar a presença da dupla feminina, Cecília Augusto com Cecília Neves, e os três Ford Escort Mark II, que enfeitaram e engalanaram, e de que maneira, esta ponta final da lista de inscritos. O RS 2000 de Laudelino Furtado e Carlos Brum veio desde a Graciosa para bater Rui Rocha e Fernando Pires, e também Telmo Riqueza com Rui Ávila, duas viaturas terceirenses que ainda não conseguiram andar ao mesmo nível de Laudelino Furtado, que assim alcança mais uma vitória para a Graciosa.
o nevoeiro, esse foi uma constante durante toda a prova. O nevoeiro foi, de facto, imenso. Esta zona onde estamos a ver as imagens é a zona da passagem onde se deixa o troço de Fonte Faneca para entrar naquele que é o caminho, conhecido como o caminho dos Três Cantos, e, de facto, percebe-se bem a visibilidade reduzida nesta zona que, em termos ideais, não vai muito além dos 30, 40 metros. Noutras zonas de curvas mais encadeadas e mais fechadas, entre as árvores, a visibilidade era um pouco mais desafogada, mas de facto nesta parte, que era a mais rápida do circuito, era extremamente difícil, quase era necessário adivinhar a chegada da curva para se conseguir negociar o trajeto com a maior rapidez e segurança possível. Houve fases da prova em que, de facto, o nevoeiro ainda desceu mais um pouco e que tornou as coisas muito mais complicadas. Como complicadas foram também, de resto, as escolhas de pneus, que foram um dos óbices já melhores prestações por parte de algumas equipas. Como é óbvio, também o público acabou por não ser tão numeroso quanto é habitual, mas mesmo assim os terceirenses não deixaram créditos por mãos alheias e o nevoeiro não impediu que uma boa moldura humana marcasse presença. Fernando Menezes é então o vencedor, com 39 segundos de vantagem sobre Artur Silva. Marco Veredas completa o pódio e depois, como dizia há pouco, Luís Duarte Mendonça no AX GTI e Fábio Valadão no Citroën Saxo Cup. E Jorge, após esta prova, o Fernando Menezes lidera a taça de ralis do Grupo Central. É verdade, são duas provas, duas vitórias para Fernando Menezes, que assume assim uma liderança folgada, como dizias há pouco e bem, desta Taça de Ralis Alemar do Grupo Central, e nos próximos dias 13 e 14 de julho vai precisamente à Graciosa para tentar a terceira vitória em 3 provas nesta Taça de Ralis Alemar do Grupo Central de 2012. Entretanto, na quarta-feira, não é? Na próxima quarta-feira há aí mais automobilismo. Na próxima quarta-feira, as sanjoaninas oferecem um espetáculo em moldes completamente novos. Aqui na terceira será o denominado Alemar Rally Show, o Alemar Rally Show, que se disputará ao início da noite de quarta-feira e vai consistir muito simplesmente num percurso entre a zona da Curva da Tercom, como é conhecida no troço litoral dos ralis de Angra do Heroísmo, entre a zona da Curva da Tercom e a rotunda junto à Empresa de Eletricidade dos Açores, um percurso curto, à laia de prova de perícia e que contará com 5 pilotos convidados. Ricardo Moura encabeça o lote, depois teremos também Fernando Menezes e Ricardo Carmo em carros de 4 rodas motrizes e 2 viaturas de 2 rodas motrizes tripuladas por Artur Silva e por Marco Veredas. Será uma prova espetáculo destinada a isso mesmo, a premiar o público e a fazer com que o início desta noite de quarta-feira de São Joaninas seja passado ao som de rodas e motores e, claro, com o espetáculo que se espera proporcionado por um percurso que tem tudo para proporcionar boas imagens, bom espetáculo e ser um bom aperitivo para a noite de quarta-feira. Muito obrigado, Jorge Silva, pela tua participação aí em direto de Angra do Heroísmo. Quarta-feira, então, o dia que Portugal joga com a Espanha. Logo a seguir, com certeza, tem então a possibilidade de ir assistir a esta prova integrada nas festas sanjoaninhas da Ilha Terceira.